Sendo super fino, leve e portátil, o novo ZenBook 14 da ASUS pode ser uma opção perfeita para quem quer mobilidade aliada com performance, inclusive sendo uma boa opção até contra o MacBook. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e enquanto tiro esse computador da caixa, já mostrando que é uma experiência de unboxing bem massa, tenho que avisar que a ASUS me emprestou esse notebook para review, mas podem ficar tranquilos que é minha opinião sincera como todo vídeo aqui do canal. E quem tiver interessado, eu vou colocar links na descrição, que comprando por lá você ajuda o canal a continuar crescendo e não paga nada mais por isso, beleza? E olha, meus amigos, quando eu tirei esse carinha da caixa, a primeira coisa que eu vi e pensei foi, que computador bonito. Eu adoro o design desses ZenBooks da ASUS. E eu acho que ela melhorou bastante nesse daqui em relação à versão antiga. Tá fazendo cada vez mais um computador bem elegante e premium. Sua construção é impecável, ele é todo feito de alumínio, tem bordas finíssimas na sua tela de 14 polegadas, que inclusive é IPS com ótimos ângulos de visão, não possui quinas tão pontiagudas, que incomodam, e além de conseguir abrir ele com apenas um dedo, sem ter que segurar a parte de baixo, quando ele fica aberto, ele inclina um pouquinho, o que ajuda a digitar, deixando mais confortável e também melhora a refrigeração do computador, porque ele consegue puxar mais ar daqui de baixo. Então é bem massa esse design da ASUS, eles estão de parabéns. E olha que interessante, mesmo sendo um computador fininho e leve, olha o tanto de portas que ele tem. Temos duas USB tipo C com Thunderbolt, que você pode ligar uma placa de vídeo externa, igual eu já mostrei aqui no canal, transformando esse carinha em um notebook gamer, tá? Temos também uma saída HDMI tamanho normal, USB tipo A, P2 e ainda uma entrada micro SD, que a única crítica que eu tenho para fazer sobre as portas é que poderia ser uma entrada SD normal, que aí você usa um adaptador e coloca um cartão micro SD. Uma entrada micro SD só, não dá para você colocar um SD normal. Porém, assim, é mais uma observação mesmo. Mas eu acho que a ASUS está de parabéns no quesito de portas. Continua um computador muito fino, leve, inclusive ele é mais leve que o MacBook Pro, um pouquinho mais leve, e que você não precisa ficar andando com dongle. Se você quiser ligar no monitor externo, num projetor, numa reunião, você pode usar o HDMI. Se você quiser colocar um HD, um pendrive, pode usar o USB tipo A, enquanto no seu MacBook você tem que ficar andando com dongles na mochila, tá? É uma crítica que eu tenho que fazer, que falam que a Apple agora vai voltar atrás e colocar pelo menos HDMI, entrada de cartão nos novos Macs, mas, né? Olha isso daqui. Deixa eu deixar aqui de lado. Falando um pouco sobre o desempenho dessa máquina, a Intel mandou muito bem nessa nova geração de processadores. E esse ZenBook está equipado com Core i7 e a placa integrada Iris, que melhorou bastante, dá inclusive para rodar alguns joguinhos, eu vou falar sobre isso. O SSD dele é muito rápido e liga em pouquíssimos segundos, que aliado à webcam que tem o Windows Hello, é só você olhar para ele que desbloqueia, o que é muito massa mesmo. Para uso leve, trabalhar com planilhas, documentos, textos e tudo mais, ele será perfeito. Seu teclado é muito confortável, não precisa de muita força para digitar, as teclas são grandes, o que você não vai esbarrar em uma tecla do lado da outra, tem espaçamento legal e o melhor, ele é retroiluminado. O seu trackpad, na verdade, é uma tela que chama ScreenPad e divide um pouco opiniões. Você pode colocar aplicativos nele, tem programas feitos só para eles, né? Aplicativozinhos que são para ele, que você pode deixar rodando. Você pode colocar um programa e usar como uma pequena telinha, ou usar como um trackpad normal, com os gestos de pinça, de rolagem e tudo mais. Na minha opinião, esse trackpad é igual a touch bar dos MacBooks. É só para inglês ver, vamos dizer assim. É um gimmick que você vê, acha legal, mas acaba que no final do dia você vai usar sempre como um trackpad normal. E alguns outros colegas que fizeram review dessa máquina falaram que deu problema, o trackpad parou de funcionar. Eu fui um dos últimos a receber esse computador para testar e eu não tive problema, então provavelmente era algum update, alguma coisa de software que já foi resolvido. Mas eu tô falando que eu mesmo só usei no modo trackpad. Sorte que tem uma versão sem a tela, que é só um trackpad normal, que é mais barata e dá até para você comprar um monitor externo com valor. Então, na minha opinião, não vale muito a pena você pegar com isso. E para finalizar, a bateria teve uma melhora com o modo tela desligado, usando só o modo trackpad.
você vai conseguir ficar cerca de 8 horas, às vezes um pouquinho a mais, usando no modo normal, trackpad, e usando como uma segunda tela, sempre mexendo nele, colocando atalhos e tudo mais, você vai conseguir usar cerca de 5 horas e meia até 6 horas. Então tem isso também. Pessoal, isso daqui é um ultra fino. Não tem foco para uso pesado, porém se quiser, o Intel de 11ª geração vai dar conta numa boa de você editar um vídeo ou até mesmo jogar leve, tá? GTA V com tudo no baixo eu consegui rodar e também o CSGO em Full HD, que a resolução dessa tela dá até para rodar de boa, divertir e às vezes até quem sabe jogar um compzinho. Mas o foco não é esse. O foco não é esse, mas eu tô falando que a máquina aguenta. E como eu falei, se você precisar de mais poder gráfico, pode ligar uma placa de vídeo externa via Thunderbolt 3 que vai resolver. Sobre upgrades não dá para fazer muita coisa, porém pelo menos dá para fazer alguma coisa, que é trocar o SSD. Esse modelo em específico já veio com um de 512, então se eu quisesse eu poderia facilmente colocar um de 1TB ou de 2TB. Mas é legal ter esse upgrade, que se você comprar a versão básica, às vezes com 256 GB, você pode depois aumentar o armazenamento colocando um SSD melhor. Infelizmente não dá para você trocar a memória RAM. Como nenhum produto é perfeito, eu tenho alguns pontos negativos e algumas observações para fazer. Uma observação que muita gente pode me achar chato aí, mas que na verdade eu acho que é um toque que eu tenho que falar, é que me incomoda muito esses adesivos, sabe? Que vem nos computadores. Na minha opinião, é um computador premium, não precisa disso, não precisa ficar mostrando o que você tem. Todo mundo sabe que é um ZenBook, todo de alumínio, o preço do computador já remete com um computador um pouco mais top, um pouco mais caro, mais completo. Então, na minha opinião, eu acho que poderia tirar isso. O ScreenPad é legal, mas igual eu falei, é para mostrar. Eu acho que a Asus deveria focar em outra coisa. Até quem sabe uma tela touch. Uma tela touch seria mais útil, né, mais usada, na minha opinião, do que um trackpad com tela, tá? Outra coisa que muita gente criticou é ele não ter uma resolução 4K. Eu tenho que falar isso porque eu vi em outros sites e tudo mais, vi o pessoal comentando, né, nos anúncios, né, do computador. Só que eu vou ser sincero, eu nunca colocaria uma tela 4K num display de 14 polegadas. Você vai colocar uma resolução tão grande, vai ter que aumentar as escalas dos ícones, e aí é melhor você ter uma tela Full HD com uma boa qualidade, uma boa definição, e diminuir um pouco a escala dos ícones. É a mesma coisa que eu falei no review do XPS de 13 que eu fiz há mais tempo. Resumindo, o ZenBook 14 é um desses computadores que me fazem assim, depois de pouco tempo usando ele, já querer comprar um para ficar com o meu uso pessoal. É um computador que vai chamar atenção, vai passar um ar de uma pessoa mais profissional, de um computador mais profissional, eu pelo menos penso isso, e ele cumpre muito bem o seu papel de ultra fino premium. Não é um computador barato, esse é outro ponto também, ele custa na faixa de 6 a 7 mil reais dependendo do modelo. Mas é mais barato que um Dell XPS, que um Galaxy Book S, com um hardware parecido ou até mesmo melhor na mesma faixa de preço. E se você é uma pessoa que precisa de Windows e fica assim, eu quero comprar um MacBook e tudo mais, os novos que são M1 não rodam Windows nativamente. E aí eu falo que esse carinha pode ser uma opção até mesmo melhor dependendo, porque é um processador muito bom, ele é mais leve que o MacBook Pro, continua bem fino, elegante, uma construção muito boa, garantia da Asus que também é muito boa e vai te atender perfeitamente. Eu acho, pessoal, que a Asus está acertando cada vez mais nesse ZenBook, ainda mais esse de 14 polegadas que eu sou um fã. Eu queria ficar mais tempo com ele para eu poder testar, às vezes testar mais coisas, fazer um upgrade, mudar o sistema operacional dele, mas infelizmente é um computador de empréstimo, eu nem posso fazer isso. Mas se você está pensando em comprar um, dê uma olhada no ZenBook 14, às vezes vai na loja, use ele pessoalmente ou até mesmo dá uma olhada aí nos links que vocês vão gostar, beleza? Mas é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, eu vou ficando por aqui. Qualquer crítica ou sugestão, coloque nos comentários, já estava esquecendo de falar isso. E até a próxima, pessoal!